Olá, crianças, boa tarde. Daremos início a mais uma aula de língua portuguesa. E hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre a importância do narrador. Na semana passada, nós falamos um pouquinho sobre isso, que a função do narrador em uma narrativa é trazer informações ao leitor de forma que o texto fique mais claro. Por exemplo, Eros falou bravamente. Nessa fala, o narrador mostra a forma como Eros falou bravamente, né? Então, essas entradas do narrador, eles vêm para auxiliar o leitor da forma como está acontecendo a história. Nós falamos também um pouquinho sobre o travessão, a importância do travessão quando vai iniciar a fala de uma personagem em uma narrativa. E hoje nós vamos continuar falar um pouquinho sobre isso, pois nós vamos fazer uma descrição de uma história em quadrinho. Então, nós vamos pegar uma história em quadrinho e vamos transcrever a história. Só que na história em quadrinho, como nós já estudamos anteriormente, ele não tem a fala do narrador. Na maioria das vezes, nas histórias em quadrinhos, não apresenta a fala do narrador, já entra direto na fala da personagem. Então, quando eu vou fazer uma narrativa, eu preciso criar uma ligação ali para que o leitor entenda aquilo que está acontecendo. Porque na narrativa, diferentemente da HQs, você tem as imagens, você tem os quadrinhos, você tem a sequência, você tem os balões, e ali você consegue ter um entendimento da história. Se eu colocar uma narrativa sem uma intervenção de um narrador, a pessoa que estiver lendo sem ver as imagens, ela dificilmente vai conseguir entender a história. Então, a atividade de hoje, ela consiste nisso. Nós vamos trabalhar uma HQs e vocês vão pegar essa história em quadrinhos e vai transformar numa narrativa. Só que para isso, eu vou dar algumas dicas para vocês, ok? Olha só. Se eu fosse fazer uma narração desse pequeno trecho desse quadrinho, ela jamais conseguirá. Assim, me vingarei de Hércules também. E aí, Moniquinha, lecupelou o coelhinho? Ainda não. Se você estiver apenas ouvindo a história, fica difícil de você entender. Se você estiver ouvindo e vendo os quadrinhos, fica mais fácil de entender. Mas nós estamos falando aqui de transcrever uma narrativa. Então, qual seria a possibilidade de transcrever esses quadrinhos colocando a fala do narrador? Uma das possibilidades seria: esfregando as mãos e com olhar maldoso, era diz. Ela jamais conseguirá. Assim, me vingarei de Hércules também. Enquanto isso, Cebolinha encontra Mônica e pergunta: E aí, Moniquinha, lecupelou o coelhinho? Ainda não, exclama Mônica, desanimada. Então, assim, vocês conseguem perceber essa entrada do narrador de forma que ele dá elementos para o leitor entender a situação, entender como era fala, a cara que ela fala. Enquanto isso, Cebolinha e Mônica se encontram e Cebolinha fala com Mônica, pergunta, né? Responde Mônica desanimada. Então, esse papel do narrador, ele é de fundamental importância para dar entendimento, para dar elementos para o leitor entender como que acontece a história. A história, a narração, ela fica mais rica. Então, olha aqui a introdução do narrador, esfregando as mãos e com um olhar maldoso, era diz. Na sequência, a fala
da personagem. Ré. Ela jamais conseguirá. Assim me vingarei de Hércules também. Agora, para transcrever um texto, é preciso ter muita atenção aos sinais de pontuação. O travessão, como nós falamos anteriormente, indica o início da fala e separa a voz do narrador da do personagem. O ponto de interrogação, quando ocorre uma pergunta. Os 2 pontos indicam que alguém vai falar alguma coisa. O ponto de exclamação, que são as emoções, susto, raiva, enfim, que demonstra as emoções de um texto, de uma frase.